Ok, vamos lá, né? Fazendo o nosso chamamento de sempre, né? Dar uma prestação de conta para vocês, né? Tá tendo a lista, viu? Tá rodando a lista ainda, que eu tô passando no... Nem todo mundo aderiu ainda, mas eu acho legal, ó. LC 220, já passei todas as dicas. LC 93, todas as dicas. Esses dois aqui foram em desafios, né? Agora a gente está em relações interpessoais, eu dei uma segurada, eu lancei a primeira ontem. Hoje já vou mandar mais duas, ok? Todo dia a gente vai fazer duas. Fundeb vai ser a aula de amanhã. Também eu já fiz todos os desafios. Fundeb eu fiz por desafio também. Fiz uns 20 desafios do Fundeb, tá? Então nós vamos ter aí um conjunto bom, tá? Então para quem quiser, quem não participou aí, eu chamo a atenção para participar. Tá, vamos lá, né? Então hoje, né, nossa aula 4, né? Só para situar o aluno aqui, vem comigo aqui, tá? Legislação básica, ok, né? Então hoje a gente vai relações interpessoais, né? Então, interpessoais está no conhecimentos gerais, tá? Conhecimentos gerais, nós temos 4 disciplinas, né? 15 questões, peso 1, né? Então o que acontece? Eu acredito que história e geografia serão 6 questões, tá? 6 questões, eu acho que vão ser 3 de cada aqui, ó. Tá? 3 de cada. Se você for analisar a quantidade de conteúdo, tá? Pela quantidade de questões, relações interpessoais é que tem maior facilidade, porque somente essa aula aqui vai ser possível o aluno pontuar, tá? Somente essa aula aqui é possível o aluno pontuar, porque o assunto ele é fácil, o assunto ele é curto, né? Tá? Então hoje é uma aula que o aluno tem que depois rever depois o vídeo, coloca no modo acelerado, revisa o material com vocês aí. Eu tenho um aulão que eu gravei de 2 horas só de resolução de exercícios dessa matéria aqui, que foi para a SEDUC 2017. Eu vou colocar na pasta de vocês a custo zero, tudo bem? Para extra, né? Precisa exercitar, treinar, né? Eu treino, exercício que faz o sucesso, né? Gente, vem comigo, ok? Já vou fazer já um chamamento para amanhã. Amanhã, legislação específica, nós temos 3 leis, né? Temos o ECA, da professora Laila, já deu aula, ela está na programação, né? Amanhã eu vou trabalhar o Fundeb, tá? E tem a LDB, que vai ser a professora Raona, tá? Era ser comigo, mas eu não vou poder, eu vou viajar semana que vem, tá? E então eu não vou conseguir aí, não vou estar na cidade. Mas amanhã a gente vai trabalhar aqui o Fundeb. Fundeb é outra coisa fácil, uma aula apenas. Tá? Uma aula apenas você vai ver 100% do Fundeb. Não tem como errar. Então esses assuntos pequenos, gente, são assuntos prioritários. É muito mais fácil você pontuar em relações interpessoais, né? É claro que é uma regra, não para todos, né? Do que se acertar uma questão de matemática, né? Tá? É mais difícil, né? Então envolve outros assuntos, ok? Então vem comigo, vamos começar a trabalhar aqui. Então isso aqui é a ementa, né? A ementa, vamos analisar. Se você pegar a ementa, né? Nós temos aqui relações humanas / relações interpessoais, interpessoal, ok? Então, primeira coisa, relações humanas. Eu como já tenho bastante experiência desse assunto, né? Então a gente já consegue interpretar o que o examinador está pedindo, tá? Então o que ele está pedindo? Primeiro, a teoria das relações humanas. Tá? Então, primeira informação da teoria das relações humanas, tá? Que surgiu as relações interpessoais. Entenderam? Copiaram? Então, ó, não precisa copiar nada não, eu só quero juízo de valor. Da teoria das relações humanas que surgiu as relações interpessoais, tá? Ok, então ele está no primeiro bloco, né? Aí coloca comunicação interpessoal, né? Tem a ver com esse primeiro bloco aqui, tá? Ou seja, quando ele fala comunicação interpessoal, o que ele quer saber? Ele quer saber se você sabe quais são os comportamentos positivos e quais são os comportamentos negativos. Pronto. Porque de acordo com os comportamentos positivos, você vai ter o quê? Um melhor relacionamento entre as pessoas. Se você tem comportamentos negativos, você vai o quê? Prejudicar essa relação entre pessoas. Bacana? Estou fazendo só uma análise geral, né? Aí vem aqui, atendimento. Tá? Atendimento é o 3, né? Atendimento é o 3.
e você tem que entender, todo atendimento tem um objetivo comum. Já vou passar para vocês de antemão. O que é um bom atendimento? É muito simples. Bom atendimento é quando o serviço recebido, o produto adquirido, ele supera as expectativas do cliente. Isso que é bom atendimento, né? Então, quando supera as expectativas. Quando você consome qualquer produto, você espera o quê? Uma contraprestação, não é isso? Quando você recebe essa contraprestação e você avalia que ela superou as suas expectativas, é o quê? Um bom atendimento. Então, você tem que saber quais são as características do bom atendimento. Quantas? 10. Só isso, só isso. 10. Colocou na cabeça, sabe o juízo, não tem como errar. Postura profissional tem a ver com o quê? Com bom atendimento, né? Capacidade de ouvir, argumentação, né? Integração, empatia, são o quê? São comportamentos tanto da postura profissional e quanto do bom atendimento, ok? Bacana, entenderam, né? Então vem comigo aqui. Então, primeiro assunto, pela ordem aqui, eu tenho que explicar para vocês aqui, ó, relações, ok? Humanas. Então, primeiro assunto aqui, relações humanas, né? Relações humanas é um assunto de administração. Tá? É uma teoria da administração. Tá? Então, isso aqui é uma teoria. E a teoria, tá, é a chamada teoria das relações humanas. Tá? Essa teoria das relações humanas, nós temos um marco muito importante. Tá? Esse marco ele foi, tá, de 1929 a 1932. Tá? Essa teoria, nesse período aqui, tá, nós tivemos uma experiência que marcou o mundo da administração, tá, que realmente trouxe essa comprovação do fator humano nas organizações, né, que ocorreu a experiência, ok, de Hawthorne, né, Hawthorne, lá nos Estados Unidos, conduzida por quem? Por Elton Mayo. Tá? Nós estamos estudando qual teoria? Teoria das relações humanas. Essa teoria, ela tinha um objetivo muito claro. Muito claro. Qual que era o objetivo dessa teoria? Era buscar a máxima eficiência nas organizações. Ok? Bacana? Para você entender essa teoria das relações humanas, a gente vai ter que fazer um contexto histórico. Nós estamos aqui em 2019, né? 2029, quase 100 anos atrás, como é que era o mundo? Como é que eram as organizações, né? Qual que é o momento histórico que nós estávamos vivendo, né? Nós estávamos vivendo, no início do século passado, a famosa terceira revolução industrial, né? Essa terceira revolução industrial, ela teve como principal ponto, eu acho que de todas as revoluções industriais que nós tivemos, né? Essa ela foi diferente, porque que aconteceu? Na terceira revolução industrial é onde já tinham as organizações. Então nós tínhamos grandes empresas, tá? Grandes empresas, e essas empresas tinham uma baixa produtividade. Essas empresas tinham elevados índices de acidentes, os produtos não eram de qualidade. Então eram as empresas, né? As organizações, as indústrias, né? Aí surge o quê? Surge, tá, a terceira revolução industrial, na qual trouxe um conceito chamado teoria clássica da administração
e a teoria da administração científica, né? Professor, como é que é essa teoria, né? Pensa só, tá? Eu estou voltando um pouco antes para entrar aqui no homem social. Como é que era a teoria antes das relações humanas? Olha, então é o seguinte, as empresas, através de Taylor e de Fayol, né? Taylor e Fayol, que foram os dois grandes pais dessa organização, falou o seguinte, olha, agora nas empresas a gente vai fazer um estudo minucioso dos tempos e movimentos para se fabricar. Para fabricar esse púlpito aqui, você tem várias maneiras, não tem? Se cada um fazer de uma maneira, você vai ter padrão? Será que cada um fazendo de uma melhor maneira, você vai ter a máxima eficiência? Não. Então, o Taylor, o que o Taylor fez? Ele analisou todo o trabalho do trabalhador, ele colocou isso num papel, ele falou, cara, você vai ser cortador de serra. Só que você vai ser um especialista. Você não vai ser um cortador de ferro, você vai de serra, né? Você vai ser o melhor. Ou seja, especializou o profissional, criou ferramentas específicas. Eu pergunto para você, com essa mentalidade da administração científica, aumentou ou diminuiu a produtividade das empresas? Explodiu. Explodiu. Porque o quê? Deu novos padrões de qualidade para a organização. Isso é administração das relações humanas? Não. Essa é o que? A relação, a teoria clássica da administração. Bacana? Tudo bem. Tem um filme que retrata muito bem isso, que eu tenho que explicar isso, porque se você entende o conceito das teorias das relações humanas, você vai entender toda a matéria, que é daquele filme chamado Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, não tem? Que é um filme, não sei, eu acho que todos já assistiram esse filme, né? Que ele é em preto e branco e mudo, né? Quando o filme é mudo, gente, não tem áudio, você tem que entender o significado do filme, né? Porque aí você vê que a comunicação não verbal ela é universal, não precisa falar, né? Então, como é que fala aquele filme? Passa numa fábrica exatamente nesse período, 1920, 1925, né? Onde ele era um funcionário da empresa. Ele era o quê? Apertador de parafuso, não é isso? Então o que ele fazia o dia todo? Apertava parafuso. Ele era um especialista? Sim, então ele ficava o dia inteiro apertando parafuso. Terminava o turno dele, ele ficava com os movimentos repetitivos, não é isso? O foco era a produção ou o foco era na pessoa? Na produção. Como que ele trabalhava? Lembra que no filme tinha um cara gorducho que era o supervisor que ficava em cima dele? Então, no sistema da administração clássica, tinha uma supervisão ferrenha sobre a produção. Tá? O que aconteceu com ele? O nível de produtividade dele caiu. Caiu, o que aconteceu com ele? Ele foi demitido e foi morar na rua com seu cachorrinho, né? Lembra do filme, né? Então, o filme ele retrata muito bem a teoria clássica da administração. Então, a teoria clássica da administração, ele trouxe o quê? Ele trouxe grandes ganhos de produtividade. A teoria clássica da administração falava o seguinte, tá? Ele fala o seguinte, que todo mundo tem um motivo para agir, que vai se motivar, não é isso? Uma concepção. Ele trouxe uma concepção chamada homem econômico. O que é o homem econômico? Ele só trabalha por base de dinheiro. Quanto mais ele produz, mais ele recebe. Então, essa concepção que lá da teoria clássica, taylorista, da administração científica de Fayol, né? Então, essa é a administração. Considera as pessoas? Não. Pessoas passam a ser o quê? Simplesmente um elemento da produção, que é o quê? Meramente substituído. Então, esse era o contexto, né? Tinha alguma coisa de organização formal, informal na organização, relacionamento entre pessoas. Tem nada disso. Então, essa era a concepção da teoria clássica, né? E aí, claro que essa teoria clássica, né, ela é vigente ainda. A gente vai ver outras teorias na administração, né? Tem outras teorias da administração, aí surge uma teoria das relações humanas, que ele fala o seguinte, olha, agora a gente vai desenvolver uma teoria onde que o elemento principal vai ser o homem. E eu vou provar para vocês, empresas, empresários, que quando você tem a teoria das ações humanas, você vai aumentar a produção mais ainda. Tanto a teoria clássica quanto a teoria
das relações humanas tem o mesmo objetivo, a máxima eficiência, que é produzir mais com menos e fazer as coisas certas. Vocês estão entendendo, gente? Então surge uma outra teoria, tá? E essa teoria, ela vai o quê? Desenvolver toda uma teoria administrativa com base na pessoa, né? Na concepção, né? Tá? Então a concepção aqui, a concepção anterior é do homem econômico, não é isso? A concepção aqui vai ser do homem social, tá? O homem social, tá? Homem social, tá? O homem social, para se relacionar com as pessoas, né? Tá? Então ele vai fazer isso aí. Tá, professor, mas e aí? Como é que ele vai fazer isso aí, né? Aí ele vai desenvolver uma experiência, né? Uma experiência de 5 anos que é chamada experiência de Hawthorne, né? Contando um pouco dessa experiência para vocês, né? Então o que que ele fez, né? Ele pegou uma empresa, tá? Essa empresa é lá na cidade de Chicago, tá? Essa empresa, ela é aquela General Electric, né? GE, uma empresa até tem no Brasil, né? Antiga, famosa, né? E essa empresa, ela fabricava lâmpadas, né? Não sei se vocês lembram, gente, as lâmpadas antes tinham um filamentozinho, um fiozinho, que a energia elétrica passava naquele fiozinho e acendia, fazia a iluminação. Lembram, gente, aquelas lâmpadas antigas? Então era um trabalho feito por mulheres, que ela tinha que pegar aquele fiozinho e colocar certinho no lugar para a lâmpada funcionar. Tinha que montar a lâmpada, né? Então ela tinha que montar a lâmpada e tinha que ser uma a uma com cuidado. Se qualquer coisa já estragava a lâmpada, quebrava, um fiozinho não colava, enfim. Então ele fez um grupo, né? Então o Hawthorne significa que tem um bairro lá chamado Hawthorne, então ficou experiência. Então o que que ele fez, né? Ele pegou um grupo aqui, tá? De mulheres, né? E chamou de grupo experimental, tá? Bacana aqui. E o outro grupo de comparação normal, tá? Então tinha dois grupos, um experimental e outro normal, com as mesmas condições de trabalho. E aí ele começou o quê? Começou a fazer as experiências. Primeira experiência que ele fez. Qual que é o objetivo da experiência, gente? Aumentar a eficiência, aumentar a produção, para aumentar a lucratividade, com o foco na pessoa. Certo? O foco anterior, treinamento, homem-máquina, incentivos somente salariais, né? Primeira experiência de Hawthorne. Então eu quero provar que as pessoas vão produzir mais do que o outro maduro. O que que ele fez aqui? Iluminação. Ele triplicou a quantidade de iluminação no grupo de cá. Tá? E no final do dia, contou quantas lâmpadas tinha aqui e quantas lâmpadas tinha aqui. Vocês, vamos comigo agora. Qual o grupo que produziu mais? O experimental ou o de referência? Você viu que pergunta legal? Eu já vou falar a resposta para vocês. Mesma coisa. Aqui, essa teoria é subjetividade. O que aconteceu aqui com a lâmpada? Quando chegou a iluminação, você tem aquele impulso. Aí você vai se acostumando com aquilo, você consegue produzir o que produz normalmente. Entenderam, gente? Então não aumentou a produção. Agora, este conceito ele levou para o marketing. Você vai no supermercado, você pode ver que tem dentro das gôndolas tem uma lâmpada, né? Aquela lâmpada ali, por quê? Então, a iluminação produz o consumo imediato, aquele impulso, pá! Né? Vai levado no oba-oba, não tem? Então, isso é um fator psicológico, né? Não é um fator social. Então, essa foi a primeira experiência. Segunda experiência. Naquela época, a jornada de trabalho era extensa, longa, duradoura. Né? Falou o seguinte, grupo daqui, vocês vão ter um intervalo de 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde. Bacana? E o grupo aqui joga diretão.
Está trabalhando quantos minutos a menos por dia? 20. O que interessa é produção. O grupo experimental produziu mais ou menos? Mais. Deu certo. Por quê? Quebrou a fadiga. Isso é utilizado nas empresas, nas escolas. Então ele colocou o quê? Ele deu um intervalozinho de 10 minutos. O que aconteceu? Quebrou a fadiga. Depois, ele deu um baguncinha. Não, baguncinha não. Deu um misto quente para a turma de cá. Por quê? Porque as pessoas ficavam altas horas, saía cedo de casa, deslocamento, ficava sem comer, não sei o quê. Deu umas bolachinhas lá para o pessoal. Deu o quê? Questão da produtividade. Deu certo? Deu. Entenderam a teoria, gente? Então a gente vai passar todas essas teorias. Tá? Vamos lá. A produção foi tão significativa que é o outro grupo? Não, não foi. Aumentou a produção, concordo, mas não foi tão significativa. Tá? Só que dessa experiência, aí a gente vai chegar no relacionamento interpessoal, tem que contar esse contexto para vocês aqui, é o seguinte, né? Perceberam que as pessoas conversam com as outras. Percebeu que nesses 10 minutos as pessoas ficavam contando o horário do intervalo para o quê? Para tomar o café com um colega, para conversar, para combinar o churrasquinho no final de semana. Surgiu o quê? A organização informal. Tá? Surgiu a organização informal. Tá? Tem a formal, que é aquilo que é registrado, e a informal, que não é registrado. Tem uma teoria na administração chamada iceberg, né? Organizacional. Que quando você olha um iceberg, aquela parte que você visualiza é aquela ponta, não é isso? Que é pequeno, mas abaixo tem uma grande outra parte gigantesca, né? Então a organização formal é a ponta do iceberg. E a organização informal é muito maior porque é o relacionamento entre as pessoas. Outra teoria, ele começou a analisar exatamente a organização informal. Aí descobriu que existem pessoas que influenciam outras pessoas. Surge o conceito de liderança, de líder, de a pessoa seguir, né? Seguir o comportamento das outras, ser o espelho, ser a referência. Descobriram o quê? Clima organizacional. Né? Clima organizacional, que quando falecia alguém próximo, a moral do grupo diminuía. Começaram metas individuais de produtividade. Aí vamos a cereja do bolo, né? Onde explodiu a produção. Os grupos experimentais, aonde tinham uma união entre os funcionários mais forte e tinha uma meta coletiva e o grupo vestia a camisa para bater a meta, o que acontece? Estourou. Ou seja, está provado que existe a teoria das relações humanas, pode aumentar a produtividade das organizações. Ok? Estão convencidos disso? Então essa teoria, ela surge o quê? De oposição ferrenha anterior, que é a teoria clássica da administração. Bacana. Deu certo essa teoria? Não. Por quê? Hoje ela não é 100% aplicada, porque ela tem um foco manipulativo, segundo as intenções, né? Faz o lanchinho, não sei o que, provoca ali, aqui, né? Outra coisa, o funcionário também ela reage de forma diferente, né? O famoso dá o dedo que é o braço, né? Entenderam, gente? Então ela não se mostrou muito eficiente nas organizações, mas ela foi muito importante porque daqui surge a outra teoria que é chamada neoclássica, que essa acertou, tá? Que a próxima teoria, a neoclássica, ela fala o seguinte: a teoria clássica tem coisas positivas? Claro que tem. A teoria das relações humanas tem? Então o que acontece? A outra teoria, ela vai pegar os pontos mais positivos e fazer uma teoria só. Não é uma coisa nem outra, né? Entenderam, gente? De onde surgiu? Agora vem comigo, feita essa introdução, vamos detalhar cada assunto que nós temos aí, né? Teoria das relações humanas, primeiro assunto, né? Então vamos aqui comigo, né? Então primeiro a origem dela, né? Então a origem, como eu disse para vocês, né?
que era o seguinte, ela tem a necessidade de quê? Humanizar e democratizar a administração. Porque o modelo anterior não tinha nada disso. O homem era uma peça, ele era descartável. Tá? O fator do ser humano. E se você olha hoje, né, a concepção hoje, o maior ativo das organizações é o capital intelectual. O capital intelectual está na cabeça das pessoas, é o ser humano, aquela produção de inteligência coletiva, né? Surgiu através do quê? Das conclusões da experiência de Hawthorne, né? Faltou um Hzinho aqui, 1927 a 1932, né? Aí vem comigo, né? Desenvolvimento de ciências humanas e a ciência da psicologia também na administração. Então trouxe os elementos da psicologia. E aí o seguinte, né? Vamos lá, né? Kurt Lane, né? Vamos lá. Ideias da filosofia, da psicologia e da dinâmica de Kurt Lane, né? Tá certo? Ok, né? Então vamos aqui, tá? Eu quero fazer um parênteses aqui na minha aula, que não está no material, tá? Kurt Lane, né? Então esse cara aqui, ele trabalha o processo de mudança. Principalmente o processo de mudança. As pessoas estão mudando? Tá? Então vamos lá. As questões dele é muito fácil. Então ele definiu um processo de mudança. O cara chega lá e fala, eu vou mudar, ele muda de um dia para o outro. Comportamento você muda fácil, gente. Comportamento é um processo lento e gradativo de mudança. Não é isso? Então o que ele fala? Né? Então o processo dele é 3 etapas, né? Então ele primeiro, estou dando um parênteses aqui, depois eu volto lá para a gente já matar esse assunto aqui para vocês, né? Então primeiro ele fala que a pessoa que tem um comportamento, ele tem que descongelar. O que é isso? Eu quero mudar. Você tem que ser da defensiva, né? Você tem que saber que esses comportamentos que você tem atualmente não são comportamentos requeridos pela organização e não são requeridos pela sociedade, pela família, pelo qualquer lugar que você está inserido. Ou seja, o descongelar é você estar aberto para a mudança. Quem não está aberto para a mudança, muda. Você pode colocar o cara em 50 dinâmicas de grupo, ele vai mudar? Ele vai estar lá de corpo presente, vai fazer as atividades, mas pé da vida, não vai? Então, primeiro, descongelar, a pessoa está preparada para mudar, ou querer mudar. Né? O segundo passo do Kurt Lane no processo de mudança. Tá? Qual que é? Novo comportamento. Novo comportamento. Ou seja, ele adquire novos hábitos. Ele mudou? Não. Ele está aprendendo coisas novas. Né? Ele quer processo de mudança. E o terceiro e último, depois que ele adquiriu novos comportamentos, aí ele vem no processo de congelamento. Ele vai congelar o novo comportamento ou o comportamento antigo? Novo, ele quer simplesmente eliminar o comportamento antigo. Bacaninha, entenderam? Então vamos lá, a prova de administração é muito fácil. A prova de administração, você tem que desvendar o que o examinador está pedindo. Então se o examinador pedir Kurt Lane, é o que? Processo de mudança. São 3 etapas, descongelamento, novo comportamento e congelamento. Ele pode mudar um pouquinho aí a forma de se expressar, mas a palavra descongelamento e congelamento vai estar na prova, ok? Bacana, entenderam? Então vamos lá, tá? Então esse aqui é o Kurt Lane. Então ele trouxe a teoria das ações humanas, o quê? Toda uma outra dinâmica de ver o ser humano. Tá? Toda uma outra dinâmica de ver o ser humano, né? Tá? Então vamos lá, devagarzinho, né? Quem que é administrador aqui? Ninguém? Uma só? Nosso curso está diminuindo, né? Vamos lá, já na minha época, quando eu fiz, gente, era um discurso super concorrido, né? Teoria das ações humanas, proposta inicialmente por Elton Maio,
bacana, tá? Então, com a experiência de Hawthorne, caiu na prova, Hawthorne, ele quer que você saiba porque você vincula relações humanas, ok? Ok, vem comigo, né? Uma reação à oposição tradicionalista da teoria clássica. Teoria clássica, estamos falando de três grandes expoentes, né? Quem que faz parte dessa teoria clássica aqui? Taylor, Fayol e Ford, Fordismo, tá? Então são os três grandes expoentes, né? Então surge, a teoria clássica é a concepção do homem econômico, só trabalha mediante dinheiro, tá? É um homem máquina, uma peça, né? Tempos e movimentos, né? Serviços repetitivos, né? É Otto Mayo, sociólogo australiano, né? Fundador da escola de Relações Humanas, né? Olha aí, gente, ele faleceu em 1949, né? Pouco tempo, né? Esse ícone né? Então vamos vir comigo aqui, vem lá, vem cá, ó. Tá? Na administração clássica, o foco é nas tarefas. A teoria das relações humanas, isso cai muito em prova, o foco vai ser nas pessoas. Qual que é o objetivo das duas teorias? A máxima produção, a eficiência, máxima eficiência, aumento da produtividade, ok? Na primeira, vai aumentar a produtividade, melhorando a execução das tarefas. Na segunda teoria, teoria das relações humanas, vai o quê? Melhorar as relações entre as pessoas. Entra a liderança, entra a motivação, entra, tá? Então essa aí, ó, olha o juízo de valor, né? O conceito, né? O conceito, tá? Vem comigo aqui, né? Essa teoria aqui, ela é ampla, tá? Ela é ampla. Na teoria anterior, tinha um cargo. Você acha que, na teoria anterior, a pessoa que tem que se adaptar ao cargo ou o cargo adapta a pessoa? O cargo é esse, ser apertador de parafuso. Então você, né, você vai ter que se adaptar a essa função. Aqui não. Ela tem dois aspectos, né? Adaptação do trabalhador ao cargo, tá? Tipo assim, teste psicológico para ver aptidão para desenvolver, né, alguma coisa, né? Orientação profissional, treinamento, aprendizagem, segurança e adaptação do trabalho ao trabalhador, de acordo com a personalidade, né? Por exemplo, para montar as lâmpadazinhas daqueles fiozinhos lá, né? Filetinho, é uma atribuição. Quem tem mais habilidade de personalidade, o homem ou a mulher? A mulher, mais delicado, mão mais leve, né? Coloca certinho, né? É um serviço mais lento, né? Se você for com muita rapidez, você queima a lâmpada, né? Ok? Motivação, incentivo, comunicação. Então esses são aspectos, né? Olha aqui, estamos chegando. Olha só, gente, tá? Temos aqui, dá para perceber, então aqui era o grupo experimental. Olha aí as mocinhas aí, né? Fazendo lá as lâmpadas dela, cada uma na sua ilha, né? Na sua ilha de produção. Então tinha um grupo desse e tinha outro grupo. Um era experimental e o outro era o padrão. E que todo final do dia ele contava quantas lâmpadas de um grupo do outro. É um indicador, né? Um indicador bem plausível, né? Então tá aqui, relações humanas, né? Vem comigo. Primeira experiência, tá? Então vamos começar a colocar aqui a conclusão das experiências, né? Vamos lá, experiência. Tá? Nós vamos falar basicamente de 5. Tá? Então a primeira experiência é o que? Ele mensurou a iluminação no ambiente de trabalho. Deu certo ou deu errado? Aumenta a produção? Não. Depois a pessoa se acostuma com aquele tipo de luminosidade e aí acabou. Ele volta a produzir. É um efeito o quê? Momentâneo, né? Então, isso foi utilizado muito em marketing, né? Então, marketing, o cara coloca lá umas lâmpadas daquele impulso, acha bonito, a pessoa compra pelos olhos, né? Aí, vem, então, comprar pelos olhos vem disso aqui, né? Então, efeito, ó, da iluminação. Vem comigo aqui, olha só, tá? Grupos de observação, luz variável,
e grupo de controle intensidade constante, lá e aqui. Então ele começou a manobrar, tá? Ok, começou a manobrar. Vem comigo, objetivo: verificar os efeitos da iluminação sobre o rendimento dos operários. Conclusão: não houve relação direta entre as variáveis. Não houve. Tá? Percebeu-se a existência de outros fatores, como a predominância do fator psicológico sobre o fisiológico. Tá? Então, como assim o psicológico sobre o fisiológico? Fisiológico é do corpo humano. Então, quando aumentava a intensidade da luz, a pessoa no automático ali, ele o quê? Ele aumentava também a produção. Isso acontece muito com algumas pessoas, né? No carro, quando coloca uma música mais lenta, ele, né? Aí o cara tá ouvindo lá uma música mais agitada, então ele, no psicológico, ele tende o quê? Dar uma aceleradinha. Tá? É o fator psicológico sobre o fisiológico, tá? Segunda experiência, vem comigo aqui, tá? Olha só, tá? Segunda fase, tá? Condições de trabalho. Tá? Olha aí, condições de trabalho. Condições de trabalho. Então, nas relações humanas, verifique-se as condições de trabalho. Deu certo ou deu errado? Deu certo. Aí ele fez o quê? Várias experiências. Primeira experiência, colocou um intervalozinho de 5, 10 minutos. Olha aqui. Ó. Ó, introdução de 2 períodos de descanso, de 5 minutos cada, de manhã e de tarde. Tá? Aumento da produção. Por quê? Quebrou a fadiga. O principal inimigo das organizações é a fadiga. Funcionário fadigado não produz. Ele já está cansado. Até ele quer, mas ele não consegue, não tem? Ele não consegue, né? Por exemplo, eu praticamente não consigo ler e-mail mais, cara. Não consigo. Eu sei que eu tenho que ler, então, se tiver 5 linhas, eu já passou batido, já foi. Entendeu? O que é o que? A fadiga, né? Aquele cansaço, né? Então isso aqui é o que? Ele quebra a fadiga. Olha o experimento, 2 períodos de descanso de 10 minutos, aumentou a produção. Né? 6 períodos de descanso, deu resultado ou não? Não. Por quê? Muitas paradas, muita interrupção. Então aquele funcionário que é craque de banheiro, craque de cigarro, ele reduz a produção, porque ele quebra o ritmo de trabalho. Quando o negócio está ficando bom, ele para. Né? Aí, ó, reclamação, quebra do ritmo de trabalho. 2 períodos de 10 minutos, mais um pequeno lanche, novo aumento da produção. Aqui é o fator o quê? Fisiológico, a relação das pessoas, né? A pessoa se sente bem. Sair das 17 horas, veio das 18, aumento da produção também. Por que que aconteceu? Aqui tem uma explicação. Porque verificaram das 17 às 18, o cara estava um bagaço, já estava quebrado. Então não tinha mais jeito. Já estava no seu limite de produção. Já está analisando o quê? O fator fisiológico da pessoa. Então as relações humanas, tá, considera o fator fisiológico. Se você não tiver com as condições fisiológicas, você vai atrapalhar a produção, tá? Gente, ó, o mais importante aqui, ó, tá? Ó. Aliás, deixa eu terminar aqui, ó. Saída, produção estacionária, né? Isso aqui é só a conclusão, né? Tá? Aí, ó, aumentou, né? Volta a trabalhar, eliminação do trabalho sábado, aumento da produção, retirou todos os benefícios por 12 semanas, novo aumento da produção, porque ó, retirou tudo, aumentou a produção, porque as pessoas já estavam felizes, já estavam, ó, lembra do processo de mudança? Tá? Descongelar com o processo, né? Já tinha acostumado com o nível de produtividade, né? Conclusão da segunda, olha só. A produção maior é explicada muito pouco pelas medidas de melhoramento físico, mas principalmente pela formação de um grupo de trabalho coeso e satisfeito. Tá? Com a supervisão mais branda, maior liberdade e menor ansiedade. Deu intervalo? Deu. Aí começa as relações humanas. As pessoas são seres complexos, dotados de pensamentos, sentimentos,
Então, o ser humano, ele é um ser complexo, porque ele pensa, ele sente, ele tem sentimentos, não é isso? Então, elas começaram a se relacionar entre si. Tá? Começaram a relacionar entre si. Máquina relaciona entre máquinas? Máquina se relaciona entre pessoas? Não. Então, olha só. Daqui vem o gancho do terceiro conceito. Ó. Vem o quê? Organização. Ó, informal. Mais do que a quebra da fadiga, mais do que tudo, ele verificou o quê? A união entre as pessoas. Onde tinha mais grupo, mais produzia mais. Tá? Onde tinha pessoas mais identificadas com o espírito de grupo, produz mais. Tá? É isso que o examinador quer de vocês. Isso, por isso que está na prova. Ele quer grupo, né? Terceira. Tá? Pesquisa nas relações humanas no trabalho. Organização informal. Né? Organização informal, olha só. No trabalho, início de um programa de entrevista para conhecer atitudes, sentimentos, ouvir reclamações, sugestões para treinamentos, né, de supervisores. E em 1931 passou a utilizar entrevistas não diretiva. O que é uma entrevista diretiva? Diretiva é quando você já estipula o que você vai perguntar, não diretiva. Não tem perguntas abertas, né, para a pessoa se expressar aquilo que sente. Né? Então ele começou o quê? Trazer esses elementos de produção para as empresas, né? Então está aqui, ó, conclusão aqui, muito importante esse assunto aqui, tá? Muito importante aqui, gente, ó. Constatação da existência da organização informal, tá? Ou seja, paralela à formal, para proteger e contra ameaças. Tá? Então o ser humano, ele faz o quê? Relações, redes, grupos, né? Então ele tem o quê? Ele vai o quê? Para proteger e contra ameaças. Tá? Se mantinham unidos e determinavam os padrões de produção. Tá? Punição social, importante para os que produzissem mais. Então o grupo fechou. Ó, nós vamos produzir 150 lâmpadas por dia. Fechou? Fechou. O que acontece se uma produzisse 200? Tá falando que as outras o quê? Eram ineficientes, não é isso? Aí ele vai instituir aqui a punição social. Essa punição social é uma punição de advertência? É uma punição de suspensão? Não. O que é essa punição social? O grupo exclui ela. A gente vai falar de necessidades aqui, de aceitação, necessidade de poder. Nós vamos falar de necessidade de amor. A gente vai falar essas coisas do ser humano. Tipo assim, domingo é o tradicional churrasco das famílias, né? E não convida a pessoa. É uma punição social, gente? Às vezes a punição social, né, ela o quê? Ela tem muito mais reflexo que a punição formal, porque é no íntimo da pessoa. Olha as relações humanas, como é que tem. Liderança informal. Porque é o seguinte, eles não vão se proteger contra ameaças. Então tem a meta de 150, certo? Se você produzir 200, você bateu a meta, não produziu? Bateu? Você ultrapassou, né? Mas e aí? E as outras? Aí uma produz 200 e os outros produzem 150. Por quê? Pronto, já criou o problema, não criou? O problema para 200 ou para 150? Por 150. Estou colocando um exemplo, entendeu? É o seguinte, o grupo está coeso, o grupo está fechado. Ó, a gente vai produzir 150. Aí uma vai lá e produz 200. Tá? Entendeu? Punição social. Então ele estabelece. Outra coisa importante, liderança. Tá? Informal. Às vezes a pessoa está com um problema pessoal muito sério. Qual que é a meta? 150, não é isso? Só que ela não está conseguindo produzir 150. Aí grupos leais. Ô, minha filha, vamos lá, rapidão, você consegue, né? Do lado, vai incentivando, entendeu? Aí as outras produzem um pouco mais para compensar a baixa produção dela. Isso é grupo? Isso é equipe? Aliás, isso é equipe? Isso é uma coesão? Então, isso é a organização
informal, isso é teoria das relações humanas. Tá? Olha aí, ó, decisão de grupos leais à empresa e leais ao grupo, né? As pessoas. Então, olha a conclusão dessa fase, né? Vamos lá, próxima fase, né? Quarta fase aqui, ó. Tá? Quarta fase aqui. Essa quarta fase aqui que ela arrebentou. Tá? Arrebentou, né? Mas ele já tinha o quê? Ele já tinha o quê? Sabia da importância do ser humano. Então ele fez o seguinte, iluminação deu errado, né? Condições de trabalho, bacana, isso aqui é um fator fisiológico importante na produção. Aí, organização informal, importante, identificou as lideranças, né? E aí, nessa fase, para fechar com chave de ouro, né? Ele instituiu o quê? Metas coletivas do grupo. E percebeu aonde tem aquelas equipes mais unidas e coesas são aquelas que vão conseguir produzir mais. Tá? Ó, tá aí, ó. Escolhido o grupo experimental, um observador dentro da sala e um entrevistador fora da sala. O objetivo é analisar a organização informal dos operários, né? Sistema de pagamento baseado em produção de grupo, tá? Pressão do grupo sobre os indivíduos para determinar o ritmo de produção. Então não era a empresa que definia o ritmo da produção. Quem que era? A liderança informal. Então, quarta experiência aqui, ó, tá? Então foi sistemas, né? Ó, sistema de pagamentos de grupos. Pronto. Tá aí. Garanto para vocês que você já tem a base das relações humanas. O geral. Agora a gente vai para um específico que é o que? Relações interpessoais. Tá? Conclusão da experiência. Tá? Primeira conclusão. O nível de produção resultante da integração social. O ser humano é um ser complexo. Bacana. Então, relações humanas, né? Tá? Isso aí, relações humanas, gente. Então, você tem que pensar que é no ambiente da organização. Então, ele quer o quê? Aumentar a produção. Então, quanto mais a empresa, tá, produz a integração social, maior será a produtividade. Comportamento social dos empregados. Então, cada comportamento, cada empregado tem o quê? Tem um comportamento social, tem uma forma de pensar, ele se socializar. Social por quê? Porque ele precisa, ele necessita de quê? Ele necessita de se interagir com as pessoas, né? Recompensas e sanções sociais, né? Tá aí, né? Tá aí. Cara, quem que não quer ser o melhor aluno da sala? Quem não quer ser o melhor vendedor, né? Por exemplo, quando eu vou na Casas Bahia, a primeira coisa que eu faço, eu vou lá no caixa. Eu já vejo a foto do vendedor do mês. Aquela foto do vendedor do mês, o cara às vezes não ganhou um centavo a mais. Mas é uma recompensa, gente, social? Não é? É um símbolo, não é um símbolo? Eu gosto dele porque aquele cara quer vender. Eu gosto de vendedor que quer vender, eu não gosto de vendedor que não quer vender. Parece contraditório, mas o que mais tem é o quê? Vendedor que não quer vender. Ele está ali por quê? Ele está ali pelo salário, ele está ali só porque ele tem que atender e tal, né? A venda vai, né? Agora eu gosto daquele que quer vender. Então é o seguinte, recompensas e punições sociais. Tá? Então isso é importante. Então isso tem, em ambiente escolar tem muito disso, né? Muito disso em ambiente escolar. Grupos informais. Grupo de professores, grupo de WhatsApp, né? Grupo de alunos, panelinhas, né? Lideranças, né? Relações humanas entre as pessoas, né? Tá? Importância do conteúdo do cargo, isso aqui é muito importante, gente. Importância do conteúdo do cargo, né? Então, se você perguntava lá pro Charlie, né? Que ele era o operário, né? Uma certa vez ele foi no bar lá nos pubzinhos, né, tomar uma cervejinha dele, né, depois do expediente. E aí o cara perguntou aonde trabalhava e ele falou. Aí ele falou, o que você fazia? Ele não teve coragem de falar o que ele fazia, porque ele tinha vergonha do cargo.
Importância do conteúdo do cargo. O que é a importância do conteúdo do cargo na teoria das relações humanas? Você tem que sentir orgulho. Falar, eu sou professor. Você está dando importância ao conteúdo do cargo? Sim. Então a pessoa tem que ter o quê? Essa identificação com aquilo que vai fazer. As pessoas, quanto mais identificação daquilo que ele vai fazer, aumenta a produção ou diminui a produção? Gente, a visão é essa, tá? O foco, você tem que aumenta a produção ou não aumenta a produção, tá? Claro que quem tem o conteúdo do cargo, aceita, aumenta a produção. E finalmente, né, aspectos emocionais trouxe para a administração, né? Tá? Vamos lá, coisa importante demais aqui, tá? A teoria das relações humanas, para fechar o assunto aqui, é a concepção do homem social. O professor pode estar na prova? Com certeza. Ele vai colocar isso aqui, ó. Os trabalhadores são criaturas sociais complexas, dotadas de sentimentos, desejos e temores. Está se referindo ao texto acima, o homem econômico, o homem organizacional, o homem administrativo, o homem social. O homem social. Tá? As pessoas são motivadas pelas necessidades humanas e alcançam satisfação por meio dos grupos, né? Alguém consegue alcançar uma satisfação de forma individual? Não tem jeito, a gente é sempre no grupo. Comportamento dos grupos é influenciado por estilo de supervisão e liderança, verdade? Claro. Se você tem uma liderança mais proativa, o grupo vai ter aqui, uma postura mais proativa. Então, ou seja, aqui tem um elemento da influenciação, da liderança, né? Professor, o que é liderança? A gente vai falar isso para vocês hoje, né? Liderança é o seguinte, a capacidade de você influenciar as pessoas. Tá? Isso que é a liderança. Normas sociais do grupo funcionam como mecanismos reguladores do comportamento dos membros. Tá? Então nós temos aí as normas sociais. Tá? O grupo impõe norma social? Sim, o grupo impõe a norma social, né? Ok, vem comigo aqui, só para a gente fechar esse assunto aqui, tá? Nós estamos estudando o quê? O homem social. A importância disso aqui, gente, é... Tá? A contrapartida é o quê? É o contrário aqui do homem econômico, tá? O homem econômico é aquele homem o quê, gente? Aquele homem que trabalha por dinheiro. Na prova, vai falar que quanto mais pagar a pessoa, mais ela vai produzir. Você vai marcar certo ou errado? Errado, porque não só de pão vive um homem. Agora, é claro que ela não é 100% errada. Tá? A gente vai ver isso aí. O homem é um animal econômico que trabalha apenas em troca de recompensas financeiras. Se está na prova apenas, você vai marcar homem econômico, tá? Ok, aí vem o seguinte, agora, se falar assim, falou animal econômico, está errado, tá? Mas essa concepção existe, né? O fator econômico contribui, o fator econômico com recompensas financeiras contribui para o aumento da produção, certo ou errado? Certo. Mas não é somente isso. O erro é que falar que é apenas. Tá? Apenas. Tá? O ser humano reage a incentivos sociais e simbólicos que podem fazer com a sua produtividade seja superior. Então, essa é a concepção. Tá? Essa é a concepção. Eu dou exemplo do jogador de futebol. O cara está lá 17 anos, ele ganha salário mínimo, teve chance de jogar no profissional, vai estar jogando do lado do cara que ganha 1 milhão, 2 milhões de reais. Ele ganha salário mínimo. Esse guri vai estar motivado, cara? Pelo salário que ele ganha de um salário mínimo ou pela oportunidade de estar ali jogando? Ou seja, não é o salário. Às vezes o cara ganha lá 2, 3, 10 milhões de reais, o jogador de futebol, e entra desmotivado para jogar bola, né? Ok? Vamos lá. Último assunto aqui para nós aqui, tá? Então é o seguinte, a organização industrial, gente, tá? Nós temos duas funções, tá?
A função econômica, que é para produzir os bens e serviços, e a função social, que é a satisfação das pessoas, né? Tudo que é base da teoria do ser humano. Então, o segredo é buscar sempre o quê? Um equilíbrio, tá? Entre o fator econômico e o fator social, né? Ok, vem comigo, né? Vamos lá. Outro assunto. Motivação, tá? Clima organizacional. Aqui é uma escola. Não olha para o quadro. Eu sou o diretor da escola, eu chamo todo mundo na sala, no auditório, ó, professoras, professores, eu trago uma notícia, acabei de reunir com o prefeito e o prefeito concedeu 500% de aumento a partir de hoje. Como é que vai ficar o clima na escola? Maravilha! Entenderam, gente? Vamos lá. Cheguei lá outro dia. Pessoal, lembra do aumento dos 500%? Infelizmente não vai sair. E além disso vai cortar a nossa verba tal. Como é que vai ficar o clima? Ou seja, o clima organizacional, ele é gerenciado ou não? Sim, tá? Isso vai cair na prova, tá? Perceberam, gente? A forma, as coisas, os elementos externos, os elementos internos, ok? Vem comigo. Como é que vai cair na prova, gente? Ó, a moral é decorrência do estado motivacional. Então, o clima organizacional vai estar muito ligado ao quê? Ao estado motivacional daquele momento, provocado pela satisfação ou das necessidades individuais. Moral é responsável pelas atitudes. Tá? Então, de acordo com o seu nível de moral, do seu incentivo, você vai mudar. Professor, como é que vai cair na prova? Muito simples. O cara vai trazer um texto ilustrativo, a Selecom, tá? E ele vai falar exatamente isso. O grupo está em estado de euforia. Como é que está o clima? Moral elevado ou moral baixo? Moral elevado. A administração é bastante subjetiva, então você vai ter que entender. Então ele vai colocar lá no comando da questão um texto explicativo de uma determinada situação e você vai ter que colocar a resposta. Você está com moral neutro, moral baixo, elevado, não interfere, alguma coisa assim. Entenderam, gente? Então como é que você vai identificar isso? Fanatismo, né? Moral elevado, euforia, satisfação, cooperação. Então o grupo está tendo tendências de cooperação, então é um sentido do quê? De moral elevado, né? Identificação, agora começa, né? Pessimismo. Má vontade. O cara está disperso. Né? O pior nível de clima organizacional horrível. A agressividade. Então, a agressividade na administração tem um recado claro. A pessoa está o quê? Está de mal com a vida. Não está conseguindo segurar e está dando cacetada em todo mundo. Então, há problema na organização? Com certeza. Ok? Entenderam aqui, gente? Tá? Vamos lá. Outro conceito importante, liderança. Liderança. Eu trabalho esse assunto aqui quase 25 anos. E o conceito de liderança que eu tenho, ele é muito claro na minha cabeça. O que é liderança, gente? É a capacidade que a pessoa tem de influenciar outras pessoas. Levar para algum lugar, né? Quando Moisés levou todo mundo para a saída do Egito, ele exerceu o quê? A liderança, não foi isso? Tá aí, Jesus Cristo, ele é um líder também, né? Temos vários tipos de liderança, né? Eu não trouxe esse ponto específico na prova, mas ele está diretamente relacionado o quê? A relação entre as pessoas. A liderança tem tudo a ver. Gente, na teoria de Hawthorne aqui, provou que a liderança é fator fundamental para o aumento da produtividade? Sim. Então, quanto melhores os líderes, maior a produtividade. Então, está inerente ao grupo, né? Então, vem comigo, processo de liderança, ó, tá? Quando ele reduz a incerteza do grupo, né? O líder como tomador de decisões. E eu digo para vocês como geral, gente, as pessoas fogem de tomada de decisões. Tá? Então a tendência
Claro, não são todos, né, gente? Então a tendência das pessoas é esperar que os outros decidam por ela e ser levado, né? Não são todas as pessoas, mas, né? E quando a pessoa decide por ela e acerta, aí é Deus, né? Aí a pessoa só vai seguindo mais. Então uma liderança positiva reduz as incertezas do grupo, né? Ó, fenômeno de influência interpessoal entre as pessoas envolve o poder potencial de influência e autoridade, né? A aula nossa aqui é bastante coisa, então eu estou dando uma aceleradinha, viu? Relacionamento funcional entre o líder e os subordinados, tá? Então tá aqui, tá? Liderança, então vamos lá comigo. Liderança tem a ver com a teoria das relações humanas. Quanto melhor a liderança, melhor o relacionamento, tá? Social. Outro conceito, organização informal, tá? Organização informal. Essa organização informal é aquilo que não está escrito. Oi? Não? Organização informal, gente. Lembra da metáfora do iceberg organizacional. A ponta do iceberg é organização formal, né? Descrição de cargo é formal ou informal? Formal. Nomeação, formal ou informal? Avaliação de desempenho. Atribuição de aula. Formal. Ok. Relacionamento entre as pessoas. Informal. Tá? Informal. Tem muito mais aspectos informais do que formais, né? Vamos lá. Primeiro, relação de coesão ou antagonismo, simpatia ou antipatia. Informal, né? Status, em função da participação do grupo. Todo grupo tem aqueles que se destacam, né? Essas pessoas se destacam no grupo, elas geram o quê? Mais status. Influenciadoras, né? Hoje você vê muito isso no Instagram, né? Então pessoas, né, com, né, seguidores e tal, né? Colaboração espontânea. Possibilidade de oposição à organização formal, né? Tem padrões de relações e atitudes. Grupos informais podem alterar com mudanças a organização formal, padrões de desempenho nos grupos informais, né? Ok, né? Fechando com chave de ouro, tá? Esse assunto aqui, tá? Fechando com chave de ouro, né? Você tem que entender o seguinte: a teoria das relações humanas, ela foi 100% aplicada na administração? Não. Ela deu certo? Não, tá? Por quê? Primeiro que o ser humano, ele é muito complexo. Lembra que eu falei, dá o dedo que é o braço? Isso existe, gente? Existe. Tá? E se você for analisar muito bem, o cara tá dando um misto quente para ele, porque ele gosta dele? Por quê? Entendeu? Isso é manipulação. Se você for analisar, né, gente, tudo bem que tem o fator, né, dali, mas se você for analisar, tudo que ele faz é com a segunda intenção. Então isso é o quê? Um foco manipulativo. Tá? Então tem que entender isso, gente. Então vamos comigo. Ó. Primeira coisa, que a teoria das ações humanas, ela errou. O principal erro dela foi negar 100% a outra abordagem, que foi a abordagem clássica do homem econômico. Tá? Vai falar que o fator financeiro jamais vai interferir na produção, certo ou errado? Errado. Tá? Tem teorias que tem isso aí. Tá? Inadequada visualização dos problemas das relações industriais, busca da harmonia. Então, essa teoria ali, se você for analisar, ela evita qualquer custo ou conflito. Quer harmonia. As pessoas ali que estão distorcendo o grupo, eliminam elas, trocam de setor, mandam embora, né? E é da compensação extrafuncional. Lanchinho, né? Concepção ingênua e romântica do operário. É que o operário é um ser humano feliz e produtivo por natureza. As pessoas trabalham, claro, todo mundo tem seus objetivos para trabalhar. Limitação do campo experimental somente a fábrica. Só colocou um tipo de fábrica, um tipo de atividade. Parcialidade das conclusões.
pequeno número de variáveis, quase só um grupo informais. Então, teve experiência, tudo, mas a amostragem foi muito pequena. ênfase nos grupos informais supervaloriza a coesão grupal como condição para a elevação da produtividade. Como é que é hoje, gente? Qual que é o perfil de hoje? Hoje as organizações públicas e privadas querem o cara estritamente profissional. O cara estritamente profissional, né? Ele sabe o que tem que fazer? Ele sabe fazer aquilo? Ele deixa se influenciar facilmente? Não. Ele se relaciona bem com as pessoas? Sim. Entendeu? Então, hoje, esse é o perfil. Se for para trabalhar em equipe, ele trabalha em equipe. Se for para uma missão para trabalhar sozinho, ele trabalha. Então, esse é o cara profissional. Hoje, o cara profissional, só para vocês terem a concepção, fechar a concepção, na prova vai cair assim. Fulano, ele é super amável no serviço. Quando chega em casa, ele é um terrorista da família. Hoje, as organizações admitem esse tipo de comportamento? Não. Hoje ele quer a mesma pessoa lá, a mesma pessoa aqui. Entendeu? Então, é diferente. Enfoque manipulativo das relações humanas. Tá? Estratégia sutil de fazer os operários trabalhar mais e exigir menos. Tá? Interesse não é eliminar a degradação do trabalho humano, mas superar os problemas decorrentes da resistência dos trabalhadores. Bacana? Entenderam bem a teoria das relações humanas? Foco, né? Trouxe esses elementos. Muitos desses elementos estão hoje nas organizações? Sim. Pegando o gancho, agora que vocês têm uma boa consolidação das relações humanas, né? O que acontece? A gente vem aqui agora nas relações interpessoais. Olha como é fácil. Primeiro bloco de perguntas que o examinador adora. Ele quer saber essa palavrinha inter. Tá? Essa palavrinha inter significa entre pessoas. Como que vai estar na prova? Intra. Intra é diferente de inter. Intra. Todo mundo tem um relacionamento intrapessoal? Sim. Entre pessoas é outra coisa. Vamos lá, para fechar com chave de ouro. Qual que você acha que tem mais problemas? Intra ou inter? Intra. Sócrates dizia, conheça-te a ti mesmo, né? Que a coisa mais difícil do mundo é o quê? Conhecer a ti mesmo. Quando você é resolvido intra, fica mais fácil o inter? Com certeza. Inter, diferente. Direto ao assunto, gente, bem objetivo. Como é que é cobrado no assunto? Tem como gerenciar o comportamento entre as pessoas? Tem. Tem. É isso, né? Ah, fulano de tal não consegue se relacionar com ninguém. Ele tem jeito? Tem. Na prova ele vai falar que não tem jeito. Você vai marcar? Errado. Ou seja, é possível gerenciar o relacionamento entre as pessoas? Sim. Como que você vai gerenciar? Vem comigo. Através de sentimentos positivos educação é sentimento positivo? Educação favorece o relacionamento entre as pessoas? Empatia também. Para a prova, você vai ter que saber os principais
comportamentos que vão produzir sentimentos positivos nas outras pessoas. Quando você produz sentimento positivo numa pessoa, olha a palavra mágica aqui, ó, que vai estar na prova de vocês, pode ter certeza. Você provoca um sentimento chamado de empatia. Resumo, vamos lá, um resumo claro de empatia. É de você se colocar no lugar do outro. Como que você se coloca no lugar do outro? Com sentimentos positivos. Para a prova, vocês têm que saber quais são os sentimentos positivos. O sentimento positivo vai gerar o quê? Empatia. Empatia vai ajudar o seu relacionamento interpessoal. O que atrapalha o relacionamento interpessoal? São os sentimentos negativos. Pronto. Tá? Fulano do tal tem um jeito agressivo. Ele vai ter dificuldade para produzir sentimentos positivos, não vai? Então você vai ter que saber a relação dos comportamentos que caem em concurso, positivos e negativos. Pronto. É isso, assim que cai na prova, gente. Como é que ele pode colocar na prova? Ele vai colocar no comando da questão um casozinho, a fulano de tal fez tal coisa, tal, e você vai ter que analisar. É um sentimento positivo ou negativo e qual desses qual é, para você marcar a resposta. Um comportamento negativo produz qual comportamento geral? Qual que é o oposto da empatia? Antipatia. E a escola é um ambiente de pessoas, né, gente? Entre alunos, né? Funcionário, né? Eu sempre falo para os nossos professores aqui da firma, né, que eu falo assim, olha, você sempre tem que trazer o aluno para você. Você tem que trazer o aluno, porque às vezes tem um aluno que está um pouco desgarrado, você tem que trazer, ô coleguinha, vem cá, é assim e tal, dá mais atenção para ele, entendeu? Você mais traz quando dando mais atenção. Aí a pessoa, você vai trazendo a pessoa para... Sempre falo isso. Bacana. Gente, vem comigo. Então olha só, eu passei por que esse cara aqui. Então é o seguinte, então a gente vai estar falando agora, qual que é o assunto, gente? Relações interpessoais. Das 3 questões, uma dessas está na prova de vocês. E dessa questão na prova, 80% de chance ele cobrar empatia. Empatia, você tem que entender, gente, ó, ele é um sentimento positivo que ele vai melhorar o relacionamento interpessoal. Bacana? Teoria escrito, vem comigo aqui. Então vamos lá, né? Relacionamento interpessoal, né? Professor, caiu na prova, relacionamento interpessoal. Meu amigo, é a mesma coisa que relações. Competência interpessoal é a mesma coisa que relacionamento interpessoal. Então o examinador ele pode cobrar qualquer um desses tipos aqui, é a mesma coisa. Gente, boa comunicação é um sentimento positivo? Provoca empatia, ele melhora o relacionamento entre as pessoas, né? E eu digo para vocês, gente, que negócio da internet, de videogame, rede social, as pessoas cada vez mais têm mais dificuldade de relacionar com as pessoas, principalmente as crianças. Tá? A melhor forma de você ter um bom relacionamento interpessoal chama-se interação. Quanto mais você interage com a pessoa, mais você vai ter um relacionamento melhor, tá? Bacana, primeiro conceito está aí. Segundo conceito está aqui, gente. Relacionamento interpessoal é diferente de intra. Parece coisa básica, mas, gente, administração, depois que você tem um juízo de valor, você fala, cara, como é que eu errava a questão desse tipo? Intra, interno. Inter, entre as pessoas. As pessoas têm mais problemas entre pessoas ou internamente? Internamente. Tá?
E o principal problema interno chama-se autoestima. Tá? Autoestima. Tá? Autoestima é o principal problema interno. Então, quando a pessoa tem autoestima elevada, gente, ele se sente capaz de tudo. Conceito: relacionamento interpessoal. Competência para administrar relacionamentos. Parou. É possível, gente, nós estamos estudando organização. É possível a gente gerenciar o relacionamento entre as pessoas? Sim. Tá? Criar redes, relacionamentos, capacidade de encontrar pontos em comum. Pontos em comum, empatia, se colocar no lugar do outro, né? Cultivar afinidades envolve habilidade de comunicação e cooperação. Cooperação é um sentimento positivo? Sim, quanto mais cooperação, sentimento positivo, né? Características do relacionamento interpessoal. Eficácia, né, para trabalhar em equipes, times, tá? Aí, vem comigo, se o cara quiser fazer uma questão top, ele vai falar grupo. Grupo está errado. Grupo é igual a equipe? Grupo é diferente de time? É. Pode ter 10 pessoas trabalhando em grupo, mas não ser uma equipe, correto? Pode ter 10 pessoas trabalhando em grupos que seja uma equipe, não é isso? Então a equipe tem que ter um relacionamento, tem que ter um objetivo comum, tem que ter a organização informal, a coesão. Grupo não tem coesão, grupo não tem liderança. Grupo é cada um por si. Grupo não tem objetivos comuns. Grupo, cada um tem um objetivo individual. Equipe, time, tem objetivo comum? Tem. Individual? Também tem. Todo mundo tem objetivos individuais, mas o grupo e a equipe, o time, qual que é a diferença? Que eles têm um objetivo comum. Tá? O objetivo do Erickson é o mesmo que o meu. Tá? Vem comigo. Características do relacionamento interpessoal. Capacidade de influência. Liderança, principalmente, né? Gestão de conflitos, né? Olha aqui. Gente, na teoria das relações humanas, combatia de qualquer jeito o conflito. E conflito, hoje, a gente sabe que ele é inevitável. Né? O que você faz com conflito, gente? Enfrenta. Qual que é a melhor maneira de você superar o conflito? Superar, é colocar as diferenças na mesa e enfrentar. Né? Catalisador de mudanças. Cria sinergia, né? Que é aquela energia entre as pessoas saudável, aquele sentimento positivo. Né? Ok, né? Venha comigo aqui. Vamos lá. Gente, como que você vai produzir relacionamento interpessoal? Processo de interação. Vou até anotar aqui, ó, processo de interação. Isso aqui tem que estar aqui. Pai é quem cria ou quem faz o filho? O que cria tem processo de interação? Entendeu? Então é o seguinte, na prova está lá. Tá? Quanto maior o processo de interação, vai ser o quê? Melhor o relacionamento interpessoal. Então vamos lá. É um processo de interação. Então, o nível de interação entre as pessoas irá determinar o relacionamento interpessoal. Ok? Professor, mas os dois só brigam. Né? Aí vem a segunda parte. Olha aqui, gente. Tá? Olha só. Sentimentos positivos. Então, nesse processo de interação, você tem que incentivar aumento de interação, cooperação, maior produtividade. Sentimentos negativos, afastamento, menor comunicação, queda da produtividade. Observa bem, gente, que o foco sempre é a organização, né? Maior produtividade. Então, quanto maior sentimentos positivos, maior produtividade, melhor relacionamento das pessoas. Gente, qual que foi a maior conclusão da teoria das relações humanas? A maior conclusão da teoria das relações humanas é que quanto melhor a convivência, o equilíbrio entre as pessoas, né, a coesão do grupo, melhor vai ser o ambiente de trabalho, melhor a produção, melhor tudo.
Tá? Então, o relacionamento entre as pessoas, né? Vamos lá. Aí vem comigo, né? Desenvolvimento de aptidões para um relacionamento mais eficiente com os outros leva a trabalhar. Como ouvir. Então, ouvir é uma competência positiva, né? Como informar, a forma de informar, como elogiar, que é a teoria do reforço, dialogar, avaliar, como disciplinar, né? Vamos lá, fechando com chave de ouro, né? O que vai caindo para vocês. Então, relacionamento interpessoal, as forças que vão impulsionar, gente. Isso é positivo, ó, empatia, motivação, iniciativa, competência, apoio. São atitudes que entre o relacionamento das pessoas, né? Vai o quê? Melhorar o relacionamento entre elas. A pessoa tá lá feliz da vida, descobriu alguma coisa, algo que quer contar para colega, conta para colega, a colega fala, aham. Né? Então você tem que dar o quê? O apoio, né? Tá? E o comportamento negativo, que vão restringir, vaidade. Prejudica o relacionamento interpessoal, tá? Apatia. Dependência. Tá? Olha essa dependência aqui, né? Tudo passa pelaquela pessoa, né? Você não deixa a pessoa andar sozinha, né? Tudo tem que passar por lá, ó. Timidez e manipulação, tá? Então, gente, relacionamento interpessoal, essa é a essência, tá? Essa é a essência. Então, ele é gerenciado, tá? Existe um processo de interação. Quanto mais interação, melhor o relacionamento. E nós temos o quê? Comportamentos que vão incentivar positivos e comportamentos negativos. Fácil, né? Então é o seguinte, é pouca teoria e muito juízo de valor. Então ele vai colocar no comando da questão, gente, ó, facinho. Tá? Anotação certinho, tal, né? Interação. Agora, vamos lá. Eu trouxe várias teorias aqui envolvidas, né? Will Sturz, né? Sturz, né? Alemão, né? Sturz. Aí já mudou. Ele fala o seguinte, tá? Que o ser humano tem o quê? Sempre necessidades. Tá? Então o ser humano tem necessidades, né? Então tem necessidade de inclusão, tem necessidade de controle e tem necessidade de afeto, abertura, tá? E claro que essas necessidades elas vão aparecer de acordo com cada pessoa e com cada pessoa em cada momento. Tá? Então todo mundo tem necessidade de inclusão. Tá? Professor, por que a necessidade de inclusão? É muito simples, né? Porque o ser ele vive isolado. Então essa de inclusão aqui, tá? É o que? De ser aceito em uma equipe. Ele ser aceito em um time, ele quer fazer parte. Então todo mundo tem essa necessidade, ninguém consegue viver isolado. Tá? Então o ser humano não vive isolado. Tá? Regra geral, né? Tem as exceções, né? Mas exceções aqui não é o caso. Então tem necessidade de quê? De ser aceito. E para ser aceito, ele vai ter que atender o quê? Alguns requisitos do grupo. Ok? Tá. Necessidade de controle. Essa necessidade de controle é o quê? De comando. Essa necessidade de comando, a pessoa aspira, deseja poder. E finalmente, necessidade de afeto, abertura, o quê? De carinho, né? Carinho, de amor, de afetividade, de empatia. Então é o seguinte, vamos lá, as necessidades do ser humano, eu não estou colocando aqui, tem várias outras teorias, né? Ó, inclusão, ser aceito.
controle, comando, poder, tá? E necessidade de afeto, tá? Então essas são as necessidades, né? Um assunto aqui relacionado ainda a relacionamento interpessoal. Último assunto do interpessoal, tá? E agora a gente vai explicar cada um deles, tá? Vamos lá, necessidade de inclusão. Inclusão, né? Necessidade de inclusão é de sentir-se aceito, tá? Integrado e valorizado totalmente pelo grupo. Tá? Além de procurar provas do que não é ignorado, isolado ou rejeitado. Quem não consegue satisfazer a necessidade de inclusão, como é que é o relacionamento interpessoal dele? Péssimo, né? Ele vai sentir sempre o quê? Rejeitado, isolado. Tá? Inclusão. Controle. Tá? Então, é o que? É a necessidade de comando, de poder. Ele quer estar ele quer o quê? Ele quer comandar pessoas, né? Tá? Todo mundo tem. Chega um momento, né, que as pessoas têm essa necessidade. Por exemplo, numa equipe, né, num grupo, né? Teve uma pessoa que se aprofundou mais sobre aquele assunto, ele sabe mais, ele tem mais experiências, né? Então ele se sente e psicologicamente o quê? Na necessidade de quê? De controle, né? Que ele tem mais, né? Ou tem as características deles também pessoais, né? Então a necessidade de controle faz referência ao poder, tá? Influência, autoridade, como também definirão para si mesmo suas próprias responsabilidades e as de cada membro de um grupo, dentro do grupo. Surgem então questões como o grupo está controlado e por quem é controlado, né? Quando uma pessoa não aceita a autoridade de outro, começa a questionar, né? Gente, a liderança, ela é importante nas relações humanas? E no interpessoal? Sim. Né? Quem tem autoridade sobre quem? Né? Em que momento e por quê? Tá? Respostas a essas perguntas trazem segurança para o indivíduo e vai delineando as estruturas para um grupo de autoridade. Ou seja, não deixa assim que a dinâmica do grupo escape totalmente ao seu controle. Tá? Então tem necessidade de controle. E a última necessidade, para terminar aqui, a gente vai entrar em qualidade do atendimento, né? É o afeto. Tá? O afeto vai mais ao aspecto emocional do ser humano. O homem econômico considerava o cara o quê? Uma máquina, uma peça, né? Aqui não, aqui é o afeto. Necessidade de afeto é a fase dos vínculos emocionais que se refere-se a proximidades pessoais, emocionais entre as pessoas, né? A amizade é uma necessidade de afeto, né? É a última fase do emergir do desenvolvimento de uma relação humana em um grupo. Os indivíduos querem obter provas e de serem totalmente valorizados, né? Desejam ser percebidos como insubstituíveis e aspiram ser respeitados por suas competências, aceitas como seres humanos não apenas pelo que têm, mas também pelo que são, né? De acordo com a maturidade social, haverá variação do comportamento. Os indivíduos dependentes tentam satisfazer as suas necessidades de afeto através de relações privilegiadas, exclusivas, geralmente possessivas, né? Pode ter relações interpessoais, né, hiperpessoais e assim por diante. Bacana, gente? Então, só para fechar aqui, a primeira parte da aula está no programa, está certinho, né? Vimos aqui e a gente vai começar na outra parte, afinal, qualidade no atendimento.